Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aulinha de química, agora eu acho que é a última, depois a gente já entra no próximo assunto, tá? Hoje a gente vai falar sobre as funções químicas inorgânicas. O que são as funções inorgânicas? São as funções que não são orgânicas, olha só. Compostos inorgânicos são todos os compostos químicos que não possuem hidrocarbonetos em sua composição. Então, os que possuem hidrocarbonetos, ao contrário, são os compostos orgânicos. Aí, quando a gente fala dos hidrocarbonetos, a gente está falando sobre química orgânica, que é uma das subdivisões da química, e mas que a gente não vai trabalhar com elas agora no ensino fundamental. Vocês vão ver a química orgânica lá no ensino médio, tá? Então, os compostos inorgânicos não possuem hidrocarbonetos. Mas vamos falar o que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são cadeias de átomos de hidrogênio ligados a outros átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Então, nas funções orgânicas, você tem sequências de átomos de hidrogênio e carbono ligados, tá? A gente tem geralmente sequências de carbono com o hidrogênio ligado nos cantos. Mas isso vocês vão ver lá para frente. A gente não tem muita necessidade de falar sobre isso agora. Porque a química orgânica, pessoal, ela é baseada basicamente em 4 elementos que são os básicos para que um composto seja orgânico. É a química da vida, é a química que é a base de toda a vida. Esses 4 elementos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Com esses 4 elementos surgiu a vida no planeta. Tá? A vida surgiu com ligações entre esses 4 elementos que acabaram criando seres vivos, tá? Então esse é o básico da vida. Então os hidrocarbonetos são, a gente tem hidrocarboneto quando a gente tem átomos de hidrogênio ligados a outros átomos de hidrogênio e também a átomos de carbono. Como eu disse, os hidrocarbonetos são o principal objeto de estudo da química orgânica, mas nós não estamos falando sobre química orgânica, estamos falando sobre química inorgânica. E os compostos na química inorgânica têm basicamente 4 funções. Eles podem ser ácidos, bases, sais ou óxidos. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas 4 funções. A gente vai falar sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais e sobre os óxidos. Cada uma dessas funções tem substâncias que têm propriedades químicas semelhantes. Então, um ácido tem propriedades químicas semelhantes a outro ácido. Uma base tem propriedades químicas semelhantes a outra base, tá? E o que são essas propriedades químicas? São a forma como esses compostos se comportam na presença de outros compostos químicos, tá? Então, por exemplo, você coloca um ácido junto com um ácido clorídrico. Esse ácido vai se comportar de uma forma. Se você coloca uma base junto com um ácido clorídrico, essa base vai ter outro comportamento. Se você coloca um sal junto com um ácido clorídrico, o sal vai ter outro comportamento. Se você coloca um óxido junto com um ácido clorídrico, o óxido vai ter um outro comportamento. Tá? Então é isso que define propriedade química. Então, sais sempre vão ter propriedades químicas semelhantes a outros sais, óxidos da mesma forma, ácidos e bases da mesma forma, ok? Primeiro, vamos falar então sobre os ácidos e as bases, que eles são opostos e complementares. Então, ácidos e bases, um elemento não vai nunca poder ser os dois, ele vai ser um ácido ou uma base, ou nenhum dos dois, nunca os dois, porque eles são opostos, tá? E como que a gente sabe se um elemento é ácido ou base? Se um composto é ácido ou básico? A gente tem uma coisa chamada escala de pH. Vocês já devem ter ouvido falar em pH, por isso você vê muito em propaganda de shampoo, que tem a pH neutro, tem a pH ácido, tem pH não sei o quê. Tá? A escala de pH é uma representação que ela representa numericamente o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. A alcalinidade significa o quanto ela é alcalina, e é a mesma coisa que básico. Tá? Alcalino é a mesma coisa que básico.
São dois nomes para a mesma coisa. Então, a escala de pH, ela diz o quanto uma substância é ácida ou básica, o quanto uma substância é ácida ou alcalina, tá? É a escala de pH que diz isso. O grau de acidez significa quanto essa substância é ácida. E o grau de alcalinidade, quanto a substância é básica ou alcalina. Então, quanto mais ácida, vamos chegar lá. Tudo, como eu disse no início ali, tudo no início, tudo pode ser ácido ou básico. Nunca os dois. E ali no meio do ácido e do básico, temos as substâncias neutras. Ah, mas como que é isso? Vamos ver agora. Eu vou botar uma escalinha de pH aqui para vocês. Essa escala tem ali na apostila de vocês, tá? Você vê, começa ali no alto, no 0, tá? Que é o ácido. E lá embaixo, 14, que é o alcalino. Então, a gente tem, e no meio, ali no 7, tem neutro. Então, toda substância que tem o pH próximo de 7, ela é neutra. Tá? Então, pH 7, 6 ou 8, a gente diz que é neutro. Apesar de 6 ser um pouquinho ácido, 8 ser um pouquinho básico, mas a gente pode dizer que é tudo neutro. Então, a gente tem ali nos ácidos, ó, ácido de bateria de carro, que tem um pH próximo de 0. Suco gástrico, está no nosso estômago com pH próximo de 1. No pH 2 temos o vinagre. No pH 3 temos o suco de laranja. No pH 4 o tomate. No pH 5 o café. Tá? Então, essas são substâncias ácidas, e quanto mais acima ali na tabela, é mais ácido. Então, o tomate é mais ácido que o café, o suco de laranja é mais ácido que o tomate, o vinagre é mais ácido que o suco de laranja, o suco gástrico é mais ácido que o vinagre, e o ácido da bateria é mais ácido do que tudo isso. E ali para baixo, ainda nos neutros, temos água pura, é neutra, pH 7, água do mar, pH 8, a gente pode chamar de neutra também. Aí temos, quanto mais desce, quanto mais chega, aumenta o pH, mais básica a substância é. Os ácidos estão só daí para cima, tá? Do 7 para cima, do 7 para baixo não tem ácido. Do 7 até o 14 são todas substâncias básicas. E agora, quanto mais alto o pH, mais básico é. Então, a gente tem no 9 o bicarbonato de sódio, no 10 o antiácido estomacal, que é o sal de fruta ali, o eno. No 11 a gente tem o amoníaco, que é usado para limpeza pesada, aqueles Ajax e tal. No 12 a gente tem o sabão, no 13 a gente tem o alvejante, água sanitária. E no 14, soda cáustica. Tá? Então, quanto mais próximo do 14, mais alcalino. Quanto mais próximo do 7, menos alcalino. E na outra parte, quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 7, menos ácido. Ok? Ainda sobre a escala de pH. Então, os ácidos são todas as substâncias que têm o pH abaixo de 7. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 7, menos ácido, mais próximo da neutralidade. As bases ela têm a pH acima de 7. Só que a escala, atenção, a escala vai até 14. Quanto mais próximo de 14 é mais básico. Quanto mais próximo de 7 é menos básico. Eu até vi corrente aí rolando pelo Facebook, pelo WhatsApp, corrente dizendo que o suco de abacate, que o abacate tem pH 22 e não sei quanto. Gente, isso não existe. O pH é de 0 a 14, tá? Não existe pH acima de 14 nem abaixo de 0. Então, de 0 a 7, ácido, de 7 a 14, básico. E ali, só que ali no 7, mais ou menos do 6 até o 8, são substâncias que a gente pode chamar de neutras, ok? Como eu disse aqui, ó, substâncias com pH próximo a 7 são consideradas neutras, embora tenham algum grau de acidez ou alcalinidade. Porque se o pH for 6,9, a substância a gente chama de neutra, mas ela é um pouquinho minimamente ácida. Se for 7,1, ela é minimamente básica, mas também é neutra, certo? E tem outra forma da gente ver isso sem precisar medir o pH, porque o pH, como que a gente mede? Tem um aparelho que mede pH. Existe uma forma da gente precisar sem usar o pHmetro, que é o aparelho que mede pH, que são os indicadores colorimétricos. É a maneira mais prática de se detectar se uma substância é ácida ou básica. Os indicadores
indicadores colorimétricos são substâncias que podem mudar de cor ou não quando entram em contato com substâncias ácidas ou básicas. Olha essa tabelinha aí que vai aparecer na tela para vocês. Essa tabelinha também está na apostila de vocês, tá? Tem 4 indicadores aí. Primeiro é a fenolftaleína. A fenolftaleína ela é um líquido incolor. E quando ela entra em contato com um ácido, ela continua incolor. Mas se entrar em contato com uma base, ela vai ficar rosa. Tá? Então, a fenolftaleína com um ácido não muda. A fenolftaleína com uma base é rosa. Então, se você coloca uma substância em contato com a fenolftaleína e a fenolftaleína ficar rosa, você já sabe que aquela substância é uma base, ok? Temos o tornassol. O tornassol, quando ele entra em contato com... O tornassol ele é vermelho, tá? E quando ele entra em contato com um ácido, ele continua vermelho. Mas quando ele entra em contato com uma base, ele vai continuar, ele vai mudar para azul. Então, o tornassol inicialmente é vermelho. Entrou em contato com um ácido, vai continuar vermelho. Entrou em contato com uma base, vai ficar azul. Aí nós temos o azul de bromotimol. Como o próprio nome diz, o azul de bromotimol é azul. Se ele entrar em contato com uma substância básica, ele vai continuar azul. Mas se você pingar uma substância ácida no azul de bromotimol, ele vai mudar de cor e vai ficar amarelo. Então, se você tem um azul de bromotimol, pingou uma substância lá, ficou amarelo, você já sabe que aquela substância é um ácido. E por último, temos o alaranjado de metila. O próprio nome já diz, ele é alaranjado. E quando entra em contato com uma base, não muda de cor, continua. Se entrar em contato com um ácido, muda de cor e fica vermelho. Por que nós temos 4 exemplos aí, que são os 4 mais usados nos laboratórios de química? Tá? Existem vários outros indicadores colorimétricos. Só que os mais usados são esses 4 aí: fenolftaleína, tornassol, azul de bromotimol e alaranjado de metila. Eles se comportam na presença de ácidos ou bases apenas mudando de cor. Então você consegue detectar se uma substância ácida ou básica apenas vendo a mudança de cor do indicador colorimétrico. Ok? Vamos então definir os ácidos e bases. A gente já sabe o que é um íon. Íon é um átomo que tem carga elétrica. Geralmente os átomos não têm carga elétrica, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então as cargas se anulam e a carga resultante é neutra. Isso é um átomo normal. Mas um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétron numa reação química, então ele passa a ter carga positiva se ele perdeu elétrons, negativa se ele ganhou elétrons, certo? A gente já viu isso aqui, estamos só revisando. O ácido é uma substância que, quando você dissolve em água, ela vai fazer o quê? Ela vai dissociar dissolver em água, os elementos que compõem aquele ácido, eles vão se separar. E aí, um desses produtos é um cátion H+. O que é um cátion? Isso a gente não falou ainda. Um íon positivo é um cátion. Então, todo átomo que perdeu elétrons ficou positivo. E aí ele vai ser um cátion. Ele é um íon chamado de cátion, ok? Então, o hidrogênio, nas ligações químicas que ele faz, quando não é uma ligação covalente, quando o hidrogênio faz uma ligação iônica, ele perde elétron e ele fica positivo. Então, se você bota um ácido na água e dissolve, você vai ter como resultado um cátion H+. Então, por exemplo, se você coloca o ácido clorídrico, o que é o ácido clorídrico? HCl, é um hidrogênio e um cloro, tá? Se você dissolve em água, eles vão se separar. Aí, de um lado, você vai ter o H+, o hidrogênio que cedeu o elétron para o cloro. Eles vão se separar, só que o elétron que o hidrogênio cedeu para o cloro na ligação, ele vai continuar com o cloro. Então, você tem aqui o hidrogênio, você tem aqui o cloro. O único elétron de hidrogênio vai passar para o cloro na ligação. Aí, quando você separa, você tem o hidrogênio aqui, o cloro aqui, só que aquele elétron de hidrogênio continua aqui no cloro. Então, o hidrogênio está positivo e o cloro está negativo, tá? Então, sempre que você tiver um cátion H+,
quando a substância for dissolvida em água, você tem um ácido. A base é o contrário, é quando você tem um ânion OH menos, OH, tá? Não é só H. O H nunca fica negativo. Ele pode ficar negativo quando ele está ligado ao oxigênio. Aí você tem um ânion OH menos, o que significa um ânion OH menos? É um hidróxido, né? Um hidróxido, ou seja, uma ligação de oxigênio com hidrogênio, e esse hidróxido ganhou um elétron numa ligação. E quando você dissocia, esse elétron continua com ele. Tá? Então você tem um ânion OH-. O ânion é todo íon negativo. Ok? A gente vai ver isso com calma. Por quê? A gente vai perceber isso agora nos sais. A gente vai ver a formação dos sais por neutralização, e aí vocês vão ter uma ideia de como funciona mais ou menos ali os ácidos e as bases também. Tá? Essa tabelinha aí é uma beleza. Você tem, ali em cima, ácido com uma base. Um ácido e uma base, eles se neutralizam. Como eu falei, eles são opostos e complementares. Quando você mistura um ácido com uma base, eles vão se neutralizar. Como que a gente sabe disso? Pessoal, você tem, por exemplo, a azia, o antiácido. O antiácido estomacal, ele é chamado de antiácido por quê? Exatamente por causa disso. Ele combate a acidez que causa a azia no estômago. Tá? Então, o antiácido, ele é uma base. Você tem o estômago, você tem azia quando o grau de acidez no seu estômago está muito grande. Você vai colocar uma base para neutralizar esse ácido. Tá? Então, toda base neutraliza ácido e vice-versa. Ácido e base eles se neutralizam. E o resultado disso é um sal mais uma água. Por quê? O sal é formado pelo cátion da base e o ânion do ácido. E aí você veja, quando você libera o íon característico dos ácidos, você libera um H+. E o íon característico das bases é o OH-. Lembra que eu falei ali no slide anterior? O ácido, quando ele se dissocia, ele libera o H+. A base libera o H-. Quando você tem o H+ e o OH-, você tem um H, um O e outro H. Então, o que você tem? 2 O e 1 H. Esses dois íons vão se juntar e vão ter 2 hidrogênios e um oxigênio, ou seja, água. Como isso? Vamos com calma. Próxima tela aqui. Ó. Reação de neutralização, então. Na primeira linha, a gente diz ácido mais base é igual a água mais sal. Vamos ver isso na prática. Ó. Você tem ácido clorídrico, ou seja, um ácido, o HCl, que vai liberar um íon H+, e um íon Cl-. Tá? E você tem uma base que é o NaOH, o hidróxido de sódio. Então, você vai ter na dissociação um íon Na+, e um íon OH-. Presta atenção. Vai liberar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para vocês. Aqui, vamos ver se vai dar certo. Formato. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Acho que é aqui. Vamos lá. Você tem, ó. Não era isso que eu queria fazer. Vamos fazer. Vamos ver se isso aqui dá certo. Também não era isso. Aqui pode ser, ó. Você tem o HCl. O HCl, ele vai liberar, quando você juntar ele com a base, ele vai liberar um H e um Cl. E o hidróxido de sódio vai liberar o NH e o OH. Certo? Vamos fechar isso aqui, então. O H do ácido clorídrico vai se ligar com o OH do hidróxido de sódio. Vai formar um H2O. E o que vai sobrar? O Cl e o Na,
que vai formar o cloreto de sódio, que é o sal. Na linha de baixo, a mesma coisa. Você tem um ácido que vai liberar um íon H+, e uma base que vai liberar um OH-. E os elementos que restarem vão se juntar, formando um sal também. Ok? Aqui temos mais um exemplo. Mais um exemplo da reação de neutralização. De novo, é a mesma coisa. A gente tem o HCl com o NaOH, que vai dar H2O, por quê? Um H do HCl mais o OH do NaOH. E um sal, que é o Cl mais o Na, que vai dar o cloreto de sódio. Tá? Então, você colocou ácido e base juntos, eles vão se neutralizar, formando sal mais água. É assim quando você toma o sal de frutas lá. Você está com o estômago ácido, você vai jogar uma coisa básica no seu estômago e ele vai se juntar com aquele ácido e vai formar, não vai ter mais nem o ácido e nem a base. Ele vai formar um sal e água, e é o que vai sobrar ali no seu estômago. Ok? Então, na reação de neutralização é quando você mistura o ácido e a base. A água é formada por um H do ácido, ou seja, um hidrogênio do ácido, mais um OH da base, um hidróxido da base. Os outros componentes do ácido e da base também se ligam entre si, formando um sal. Então, o sal é todo composto que, quando você dilui em água, ele libera pelo menos 2 íons, mas esses íons eles não são nem o H+, nem o OH-. Lembra? O ácido libera o íon H+. A base libera o íon OH-. Se você tem uma substância que diluída em água libera 2 íons que não são nenhum desses dois, você tem um sal. E por último, a gente tem os óxidos. Os óxidos são o mais simples de todos. Os óxidos, eles são o seguinte. Você pode identificar apenas pela fórmula molecular. Eles são formados por apenas 2 elementos, sendo que um desses elementos é o oxigênio. Tá? Então, se você vê qualquer elemento que tem, qualquer composto que tem 2 elementos na fórmula e um deles é oxigênio, você tem um óxido. Ok? Pessoal, para essa semana, eu não vou pedir atividades para vocês, ok? A gente ainda está retornando aí, depois desse julho que foi complicado para a cidade, né, para o município, com aqueles problemas todos que a gente teve. Então, ainda não vou pedir atividade. Na próxima aula que eu vou colocar, aí sim a gente vai entrar com mais atividades, ok? Então, por hoje, era só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.